como é que está a situação atual dessa pandemia? Na China, que foi o lugar onde tudo começou, a pandemia já está mais controlada. Já faz alguns dias que a gente não tem casos novos ou tem pelo menos um número muito pequeno de casos. Na Coreia, que foi um outro lugar próximo à China, que houve um número bastante grande de casos, também já está diminuindo muito a infecção. Nas outras partes do mundo, especialmente na Europa, como a Itália principalmente, na Espanha, essa pandemia está se expandindo bastante com grande aumento do número de casos. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós estamos ainda numa fase de ascensão do número de casos, de aumento do número de casos. Nós acreditamos que mais ou menos nas próximas 2 semanas a gente deva atingir então o estado de número máximo de casos e ao longo do tempo a tendência é diminuir esse número de pacientes nessa pandemia. A gente tem dito que o quadro clínico dessa infecção por esse coronavírus novo é muito semelhante a uma gripe, né? Então, por que a gente usa esse termo para 2 circunstâncias diferentes? A gente chama de gripe uma doença causada por um vírus chamado influenza. Do ponto de vista clínico, a pessoa tem febre, tem tosse, tem dor muscular. O quadro clínico dessa doença causada por esse coronavírus novo é muito parecido. Então, tecnicamente, não é certo a gente falar que isto é uma gripe, porque de verdade a gripe é causada por um outro vírus chamado influenza. Só que do ponto de vista clínico, ela é muito semelhante. Então, ela também dá febre, ela também dá tosse, ela também dá dor muscular, só que ela não é causada pelo vírus da gripe, é causada pelo novo coronavírus. Por isso que essa doença é chamada tecnicamente de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus que foi descoberto em 2019. Como é que a gente pega então essa infecção? Quando a gente tem uma infecção respiratória qualquer, inclusive por esse coronavírus, a gente tem vírus na nossa saliva. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente sem querer manda um monte de gotinhas cheias de vírus para outra pessoa. Essas gotinhas de vírus podem cair na boca, pode cair no nariz, nos olhos, no rosto ou eventualmente na mão dessa pessoa. Então, a contaminação se dá principalmente dessa forma, contágio direto de uma pessoa para outra. Também é possível, embora muito menos frequente, que essas gotinhas caiam em cima de uma mesa. E outra pessoa depois pode passar a mão, depois de poucas horas, sobre essa mesa, ficar com a sua mão com vírus e coçar o seu nariz, a sua boca, os seus olhos e se inocular com esse vírus que estava na mesa. Saíram alguns trabalhos falando sobre pets, sobre cães, sobre gatos que a gente tem em casa na transmissão. Hoje em dia não tem nenhuma evidência científica de que esses animais transmitam a doença para a gente. O vírus pode até estar presente nas fezes deles, na urina deles, mas eles não transmitem infecção para a gente. Será que a doença pode ser mais grave em algumas pessoas? Sim, pode, né? Vocês imaginam, por exemplo, uma pessoa que tem 70, 75, 80 anos. Essa pessoa já não tem uma imunidade tão boa como uma pessoa mais jovem, né? O sistema imunitário vai ficando cansado ao longo do tempo. Então, se você tiver uma infecção numa pessoa nessa idade, ela já não tem mais a mesma resistência que uma outra pessoa. Além disso, frequentemente ela sofre do coração, frequentemente ela tem hipertensão, muitos são diabéticos. Então, uma infecção ela sobrecarrega muito um organismo que já está debilitado por essa doença. Então, é por isso que a gente diz que grupos de risco que têm uma letalidade maior são as pessoas que têm acima de 60, 70, 80 anos, principalmente se tiver essas outras doenças associadas, diabetes, hipertensão, cardiopatias de uma forma geral ou doenças crônicas do pulmão.